Meus irmãos, convido todos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 23. Vamos ler do versículo 27 ao 31. É o texto, o contexto que nós estamos estudando. E com a graça de Deus nós vamos concluir o estudo que tem o título O Lamento dos Impenitentes. Essa é a segunda parte, iniciada no domingo passado. Diz a palavra de Deus: seguiu numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus bendito, continuamos a interceder, Senhor, por nós no momento do estudo da Tua Palavra, Senhor, para que, acima de tudo, ó Deus, a fidelidade, Senhor, ao Teu Evangelho seja a marca, Senhor, dessa exposição, e também, ó Deus, que ele seja transmitido com a autoridade e o poder do Espírito Santo. Tudo vem de Ti, Senhor, e tudo que vem de Ti é bom, e a Tua palavra, Senhor, é boa, a Tua lei é agradável e é perfeita, Senhor, para as nossas vidas. Mas precisamos, ó Deus, que ela seja assim aplicada às nossas vidas, que haja entendimento, Senhor, que haja compreensão, que haja ouvidos para ouvir, coração para crer. Senão, ó Deus, não haverá fruto, e sem fruto, ó Deus, a árvore para nada serve, senão para ser arrancada, Senhor, ser jogada fora. Daí, ó Senhor, o nosso pedido, o nosso rogo, a nossa intercessão. Traz, ó Deus, edificação para o Teu povo, exortação. Concede, ó Deus, arrependimento. Dá a entender, ó Senhor, a mensagem aqui contida, a mensagem principal, da qual Jesus alertou aquelas mulheres e nos alerta, Senhor, nos dias de hoje. No nome de Jesus nós pedimos. Amém. Então, irmãos, o lamento dos impenitentes. Nós vimos até aqui, na primeira exposição, que Jesus trouxe uma palavra surpreendente para aquelas mulheres. Jesus tem, evidentemente, a sabedoria total, irmãos. Ele surpreende a nós, ele surpreende as pessoas, ele surpreende os seus discípulos, os ouvintes, ele surpreende os incrédulos. Certamente essa palavra surpreendeu. Ele surpreende os religiosos. Eu nunca esqueço da maneira como ele se dirigiu a Nicodemos. Nicodemos veio: Rabi, sabemos que tu só pode vir da parte de Deus, porque ninguém faz esses sinais, ninguém faz isso que tu realizas, ninguém tem uma palavra como essa que tu tens se tu não vier da parte de Deus. E eu imagino que Nicodemos ficou surpreso, com a resposta de Jesus. Jesus disse: porventura, irmão, é verdade, Nicodemos, tu está certo nas tuas palavras? Ele disse isso, irmãos. Tu está certo, Nicodemos, de fato eu vim da parte de Deus. Ele disse: não disse. Ele disse: necessário vos é nascer de novo. Essa palavra é surpreendente. Concorda, Zaqueu? Não tinha aparentemente nada a ver com que Nicodemos inicialmente começou a conversa com Jesus. Aqui também, irmãos, o contexto, vamos lá para o contexto. Estava, meus irmãos, aquela coisa, aquela tristeza por muitas pessoas que estavam lá, estavam tristes, vendo aquilo que estava acontecendo com Jesus. O homem estava sendo maltratado, carregando a sua própria cruz. Ele estava tão fraco que ele sequer conseguiu carregar a cruz sozinho. Os outros, não, a Bíblia não relata que precisaram de ajuda, porque tinha mais dois, que iam ser crucificados. Então nós podemos deduzir, irmãos, com uma boa margem de segurança,
que aqueles malfeitores não foram castigados como Jesus foi. Concorda, João? Jesus deve ter sido muito castigado, irmãos. E aí precisou de Simão ser forçado a carregar a cruz dele. Então estava aquela situação ali, mulheres lamentando aquela situação toda, chorando por ele, mas ele surpreende aquelas mulheres dizendo: não chorem por mim. Não foi uma palavra de surpresa, Gisele? O que levou Jesus, irmãos, a exortar essas mulheres a lamentarem por si mesmas e por seus filhos? Essa é a pergunta que nós estamos procurando responder com esse estudo. Por que Jesus agiu assim? Que lição ou que lições nós podemos tirar dessas palavras de Jesus, daquilo que ele falou para aquelas mulheres? E aí nós aprendemos na lição passada, no estudo passado, que há quem chore por Cristo sem ter noção da sua impenitência. Qual era o problema daquelas mulheres? Se as lágrimas delas eram verdadeiras, Jesus não disse que elas estavam chorando falsamente, não disse. Se de fato Cristo estava sofrendo dores tremendas e de forma absolutamente injusta, por que não considerar o lamento dessas mulheres? A resposta é, preste bem atenção, o lamento delas, a tristeza delas estava direcionada para o objeto errado. E isso acontece muito, irmãos. Havia algo superior pelo que lamentar, e aquelas mulheres não conseguiam perceber isso. Elas estavam chorando pelo sofrimento físico de Cristo, mas não percebiam a tragédia espiritual que se aproximava delas mesmas, dos seus filhos, da sua geração. O que nós podemos aprender, irmãos, com essas primeiras palavras de Cristo Jesus? Não podemos perder o foco do problema principal da humanidade. Se nós observássemos ali, de fato, o que se destacava era o sofrimento de Cristo. Não tinha como, não tinha como. Mas Cristo, irmãos, estava olhando para além. Nós precisamos ter essa visão. Olhar para além do exterior, olhar para além das circunstâncias imediatas. Para onde é que Cristo estava olhando? Hein, irmãos? Me diga aí. Os irmãos, daquilo que nós estudamos, Cristo estava olhando para onde? Vamos lá? Para onde é que Cristo estava olhando? Quando advertiu aquelas mulheres, quando Cristo disse: não chorem por mim, chorem por vocês e pelos seus filhos. Cristo estava num olhar muito mais profundo. Onde é que ele estava alcançando, irmãos? Era o quê? A alma. Nós temos que ter a visão de Cristo, a visão espiritual. Eu quero mostrar isso para os irmãos. Vai se desconsiderar a situação, aquela situação que estava ali em volta? Claro que não, evidentemente que não. Aquilo que estava acontecendo com Jesus era uma injustiça, Aline? Era injustiça ou não era? Não escutei não. Sim, agora sim. Era uma injustiça? Era uma injustiça, irmãos. Ruth, Cristo estava sofrendo mesmo? Ou aquilo ali não, porque ele era o próprio Deus, ele não estava sentindo aquela dor toda, ele não estava sangrando, ou se aquele sangue estava descendo, ele não estava sentindo aquele sangue descendo. Ele estava pesada aquela cruz, Alícia? Estava. Era justo que as mulheres chorassem aquela situação? Era ou não era? Era. Mas a questão é essa: por que Jesus disse que elas não chorassem por elas, ou por ele, chorassem por ela e por seus filhos? Porque, irmãos, nós temos que ter a visão de Cristo. Nós não vamos ignorar a situação presente. Cristo não estava ignorando, mas ele estava indo além. Ele estava olhando, irmãos, para a alma daquelas mulheres. Ele estava vendo o destino dos filhos daquelas mulheres, ou seja, ele estava olhando o destino da geração, daquela geração. E qual era o destino?
Era terrível se eles não lamentassem os seus próprios pecados. Então, as lágrimas de compaixão daquelas mulheres por Cristo precisavam estar acompanhadas de lágrimas de arrependimento, porque senão de nada adiantaria. Aquele lamento de nada adiantaria. Cristo ali, irmãos, de fato estava sofrendo, mas ele iria para a cruz, era o destino dele, ele iria continuar sofrendo até a morte, mas depois ele ia vencer. E aquelas mulheres, que lição, irmãos, Cristo está nos dando aqui. É por causa da glória a Deus com a lição dessa. Abre os nossos entendimentos, para que não fiquemos presos só às circunstâncias exteriores, mas nós não vamos negar as circunstâncias na qual nós estamos vivendo. Negar as circunstâncias é o quê? É alienação. Ficar só na perspectiva espiritual é alienação. Por quê? Porque é a situação real. Cristo considerava a situação real das pessoas e principalmente a situação espiritual. Vários exemplos nós podemos dar, Cristo considerando a circunstância no qual as pessoas estavam vivendo. Ele era sensível. A Bíblia diz que Jesus chorou. Chorou por quê? Em que situação? Tu lembras aquilo que Jesus chorou? Que a Bíblia registra? Ele chorou pela morte de Lázaro, mas ele ressuscitou Lázaro. Ô gente, espera aí, tem uma contradição aí? Por que é que Jesus chorou, mas depois ele ressuscitou? Ué, como é que ele vai chorar, se depois o homem ele vai ressuscitar e eles vão se alegrar? Jesus não estava negando a circunstância atual, irmãos. O que aquilo representava para suas irmãs, o que era Lázaro, era seu amigo. Ele não está ignorando. Exatamente, era um irmão, né? Era um amigo e irmão. Cristo não ignorou a situação daquelas pessoas em volta. Ele curou cegos, aleijados, ele curou leprosos. Pelo menos a Bíblia diz que num dos registros, né? Quantos leprosos foram curados? Num dos registros da Bíblia? 10. Quantos voltaram para agradecer? 1. Ele deixou de curar os que não vieram agradecer? Não. Ele alimentou uma multidão, irmãos. Aquela multidão toda creu nele? Não. Mas qual era a preocupação principal de Cristo? Era a alma. Isso é uma lição tremenda. Isso foi a primeira lição que nós vimos. A segunda, Cristo advertiu sobre os terríveis sofrimentos que viriam sobre Jerusalém. Está nos versículos de 29 a 30. Isso representava o quê? Terríveis sofrimentos virão sobre os impenitentes. Impenitente, irmãos, é aquele que não se arrepende. Diga, irmão. Sim. Então, nós temos que ter as duas preocupações. Você não pode deixar uma, nem pode deixar a outra, porque nós vamos seguir o exemplo de Cristo. Nós vamos olhar para Cristo. Aí ele mostrou, olha, terríveis sofrimentos virão sobre os impenitentes. Versículos 29 a 30, nós aprendemos isso. Cristo estava dando uma palavra profética ali, para uma profecia, para algo que iria acontecer logo, e para algo que iria acontecer bem mais adiante. A destruição da cidade de Jerusalém iria acontecer, como aconteceu, os irmãos sabem. Mais um indício, irmão, dos muitos e muitos e muitos, que a Bíblia, aquilo que ela diz, é verdade, o que atesta a veracidade das Escrituras, a autoridade das Escrituras. Cristo disse, olha, nesse tempo aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Olha, Jerusalém, mulheres, chorem, porque a coisa vai ficar feia. E aconteceu, irmão, no ano 70 depois de Cristo. Ele disse, olha, a coisa vai ser tão severa que as pessoas vão preferir a morte do que o sofrimento que vai sobrevir. E para entender isso, Cristo usou a maternidade. E para os judeus, irmãos, isso daqui era muito claro, né? Essa mensagem era muito clara.
Por quê? Porque na cultura, na sociedade, né, da época, né, israelita, ter filhos era considerado uma bênção, ao ponto da esterilidade ser considerado uma maldição, até uma maldição. E devido ao sofrimento que viria, Cristo disse: melhor seria a maldição de não ter filhos do que ter filho e os ver sofrendo as maiores atrocidades e você não poder fazer nada. Porque os irmãos sabem, principalmente quem é pai e mãe. Olha, ele pode fazer o que quiser com você, mas não faça nada com meu filho. Não é assim, irmãos? Isso aqui é para a gente ter noção do que Cristo estava falando aqui. Para a gente ter uma noção. Cristo diz: vem juízo, vem juízo, vem juízo. Chorem por vocês, porque quando o juízo vier, a coisa não vai ser simples não. E, irmãos, esse juízo aqui que aconteceu sobre Jerusalém apontava para uma realidade ainda maior, que é o juízo final. Nós estamos lendo em Apocalipse. Irmãos. Esses flagelos aqui, que nós lemos no capítulo 16, todos esses flagelos virão sobre os adoradores da besta. E Deus é justo. O texto diz aqui: olha, os adoradores da besta, muitos, né, pelas suas próprias mãos fizeram derramar o sangue dos filhos de Deus, quando não os outros concordaram com o derramamento de sangue. Não seria justo Deus também derramar o sangue deles? É uma palavra forte, né? Mas está aqui em Apocalipse, nós lemos. Nós sabemos que os anciãos estão clamando: ó Senhor, o Senhor não vai não fazer justiça? Então quando vierem, irmãos, algumas catástrofes aí que advêm pela humanidade, seja pelo mar, os irmãos viram aqui, pelo mar, pelos rios, os flagelos vão ser derramados, vão tocar o mar, vão tocar os rios, vai tocar a terra. Quando vocês virem muitas pessoas morrendo de uma vez só, são os flagelos, são as taças sendo derramadas sobre os ímpios. A gente teve recentemente, né, há poucos anos atrás, irmão, eu vou citar, os irmãos não devem esquecer, os tsunamis. Milhares de pessoas morreram, irmãos. A tragédia no Rio Grande do Sul, aquelas águas, aquelas coisas, elas sobrevêm. Aí você diz: mas pastor, a água não escolheu só os ímpios, não. A água atingiu todo mundo, sim, atingiu todo mundo. Os irmãos veem quando o flagelo atinge o ímpio, o que é que ele faz? Ele blasfema. Quando o flagelo é a morte, alcança o justo, o que é que ele faz? O que é que sai da boca dele? Quando a morte, Ramon está lembrando aqui, quando a morte alcança o justo, ele descansa. Olha a diferença, irmãos. O justo disse: chegou a minha hora, o meu rei me chamou para a cidade celestial. Quando as dificuldades alcançam o justo, ele diz assim: Deus está me dando a oportunidade de perseverar, de confiar no Senhor. Ele vai se lembrar de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que o produto da oliveira minta, que não haja pasto para o gado, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Tem uma diferença pequenininha, né, irmãos? Gigantesca. Meus irmãos, nós aprendemos que quem não chora hoje o seu pecado, vai chorar amanhã sob o peso do julgamento divino. E esse choro não vai mais adiantar. As taças vieram e o povo chorou. Não é? Chora ou não chora? Vai sentir dor, vai chorar, mas não vai adiantar. Nós queremos trazer a terceira lição hoje, sobre o que levou Jesus a exortar aquelas mulheres a lamentarem por si mesmas e pelos seus filhos. É que é exatamente isso, e é a conclusão, irmãos, é a conclusão da fala de Cristo, está no versículo 31. Vamos ler o versículo 31 novamente? Leia aí, irmanita, por favor, bem alto. O que é que isso quer dizer, irmãos? Que o juízo divino será severo para com os impenitentes. O juízo divino será severo para com os impenitentes. Hoje não se fala muito, né, não se traz muito estudo, né, sobre juízo, sobre
sobre inferno, sobre condenação, né? O povo está sofrendo demais já, pastor. O povo está sofrendo muito já, há muita injustiça, muita desigualdade social, muita exploração. E falar sobre isso é trazer uma carga maior sobre as pessoas. Irmãos, olha o que Jesus disse quando estava sendo levado para a cruz. Olha o contexto que Jesus disse essas palavras a essas mulheres. Jesus estava ou não estava, irmãos, preocupado com elas? Jesus estava preocupado com elas muito mais do que consigo mesmo. Então, não falar de inferno, não falar de condenação, ele não está preocupado com o outro, porque o juízo vai ser severo. Olha o que Cristo diz: se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Cristo está usando, irmãos, um provérbio popular. Segundo os estudiosos, isso era muito comum. Ele está fazendo um contraste entre a madeira verde e a madeira seca. Ele não está falando sobre árvore, não, ele está falando sobre madeira. A madeira seca, nós sabemos que colocada no fogo arde rapidamente e é consumida. Mas a madeira ainda úmida e verde, não ocorre isso. Mas aqui ele está dizendo: se a madeira verde não foi poupada do fogo, muito menos vai ser a madeira seca. Qual é o significado aqui, irmãos? O lenho verde é o próprio Cristo. Cristo era santo, justo, inocente, estava fazendo a vontade do Senhor, não havia pecado nenhum nele. Mesmo assim, o que foi que aconteceu com ele? Preso, espancado, humilhado, injustiçado, condenado, crucificado e entregue aos sofrimentos mais intensos. Se tais coisas aconteceram com o justo, o que acontecerá com os culpados? Se o santo sofreu quando tomou sobre si os pecados do seu povo, qual vai ser o destino daqueles que permanecerem em seus próprios pecados? Que é o que representa o lenho seco, os pecadores impenitentes, sem vida espiritual, sem fruto, sem justiça, sem esperança, sem Deus, sem graça. Essas pessoas, o que é que Cristo está dizendo? Estão prontas para o fogo. É uma madeira que está pronta para ser jogada no fogo, está seca. E a destruição de Jerusalém ia demonstrar essa verdade. A questão, irmãos, é que o juízo eterno vai manifestar isso plenamente. Então era uma palavra para o imediato, digamos assim, né? Jesus morreu no ano, usando a idade de Cristo, no ano 33, né? E no ano 70 ia acontecer isso aí. Só que era um prenúncio do que ia acontecer na eternidade. Então veja, se Deus não poupou o seu próprio filho, quando este carregava judicialmente os pecados dos eleitos, ninguém vai escapar do castigo se permanecer rebelde contra o evangelho. Ninguém vai escapar do castigo. Essa é a mensagem que Cristo está dando, está trazendo. Não adianta. Se não houver arrependimento, vai sofrer o juízo divino. Então, o juízo que aconteceu sobre Cristo não era um acontecimento isolado, era uma advertência do que aguarda aqueles que permanecem endurecidos contra Deus. Agora, o detalhe é o seguinte: o sofrimento de Cristo permaneceu só durante até sua morte, não foi, Zaqueu? Mas os sofrimentos do inferno duram a eternidade. Por isso, meus irmãos, a cruz de Cristo não revela só o amor de Deus. Então você não pode pregar só o amor, né? A cruz de Cristo também revela a sua justiça. A mesma cruz que salva os arrependidos, condena os impenitentes. Quem contempla a cruz corretamente aprende duas coisas: a gravidade do pecado e a severidade da justiça divina. Então eu quero concluir, irmãos, esse estudo dizendo que nós vimos três grandes verdades aqui. Primeiro, alguém pode chorar por Cristo e continuar perdido, porque a emoção não é arrependimento. Segundo, a impenitência conduz inevitavelmente ao sofrimento do juízo de Deus. Em terceiro, a cruz revela a severidade dessa justiça. Se
Se Jesus Cristo, o justo, sofreu ao carregar o pecado do seu povo, como não será o castigo daqueles que permanecerem em seus próprios pecados? Então, irmãos, aprenda uma coisa: é possível uma pessoa admirar Jesus e continuar perdido. Aquilo que a gente já sabe, não basta só falar de Deus, falar de Jesus, ter Jesus na boca, não adianta não. Por isso que Cristo direcionou aquelas mulheres para a questão mais urgente, para que elas entendessem a principal razão pela qual elas deveriam chorar. Elas deveriam chorar por elas mesmas e pelos seus filhos. O Calvário não apenas anuncia o amor de Deus, ele anuncia também a sua justiça. A cruz proclama que Deus leva o pecado tão a sério que nem mesmo seu filho foi poupado quando carregou a culpa do seu povo. Como então vai escapar aquele que rejeita esse mesmo Salvador? Não tem como explicar, irmãos, um estado intermediário não, assim, que você vai pagar seus pecados. Não tem, você não tem base escriturística para isso não. Não há base dos livros inspirados por Deus. Você vai ter base nos livros apócrifos. E os apócrifos, irmãos, não se harmonizam com a Escritura. Não tem. Então o verdadeiro lamento não é apenas pelo Cristo crucificado, é pelo pecado que tornou necessária a cruz, é pela culpa que merece condenação. O verdadeiro lamento é pela condição espiritual de uma geração que rejeita o Salvador. Então nós vimos aqui, irmãos, que existem dois tipos de lágrimas. Há as lágrimas do arrependimento, que são derramadas hoje diante da cruz, que conduzem ao perdão, que conduzem à vida eterna, e há lágrimas de desespero. Mas essas lágrimas vão ser derramadas tarde demais, quando o juízo de Deus já tiver chegado. Diga, irmão. Não tem como afirmar isso. Mas, por exemplo, se encaixa perfeitamente na situação da própria mãe de Jesus, se encaixa. Sabe por quê? Porque os filhos dela ainda não tinham manifestado arrependimento. Se encaixa, por exemplo, da mãe de Jesus, se encaixa tranquilamente. A gente tem que lembrar que tinha muita gente, e tinham pessoas que de fato estavam lamentando. Esse lamento é um lamento verdadeiro. Cristo não disse que era um lamento falso. Mas, por exemplo, dizer que Jesus estava se dirigindo, por exemplo, à sua própria mãe, pedindo para ela lamentar por si e pelos seus próprios filhos, sobre a teologia católica apostólica romana, era eu estou cometendo uma heresia aqui, uma apostasia e as coisas mais terríveis do mundo. Mas, como eu disse aos irmãos, né, não tem como a gente cravar, porque muita gente seguia, dentre eles, né, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, estava seguindo Jesus e estava chorando, né? Não imagino jamais nada diferente. Tá certo, irmãos? E isso é isso que eu estou dizendo aos irmãos. Tinha muitas, é isso que eu digo aos irmãos. Havia gente, aquela multidão ali, irmãos, tinha gente de toda sorte de pessoas. Eu não sei se os irmãos lembram, eu fiz uma breve menção no estudo passado do início. Olha, estavam lá os judeus que estavam comemorando a condenação de Cristo, aquele sofrimento todo. Estavam os discípulos de Cristo, estavam ali também. Certamente, irmãos, aquela multidão, estavam os discípulos. Agora, depois que Jesus morreu, né? Entendeu? Jesus teve que entrar na casa da porta fechada, né? Maria Madalena teve que correr, dizendo: eu vi Jesus ressuscitado. Os apóstolos estavam tudo numa casa fechado com medo. Qual a mensagem aqui, irmãos? Vamos fazer umas perguntas de aplicação aqui. Você já chorou pelos seus pecados? Porque o foco do estudo é o lamento dos impenitentes. O desejo de Cristo aqui
é alertar para o foco principal. Nós estamos chorando pelos nossos pecados, porque ele diz: chore por vocês mesmos. Nós estamos chorando a condição espiritual dos nossos filhos e desta geração. Esse é o foco. Cristo quer que nós olhemos para nós mesmos, irmãos. Não ficar aqui pregando para os outros, não. Mensagem só para os outros, não. Cristo está chamando aqui a atenção disso, é para isso. Por quê? Vai dizer que aquelas mulheres não lamentaram? Não. Mas se elas não lamentassem, esse choro, se elas não lamentassem seus próprios pecados, esse choro o quê? Não ia servir de nada. Estavam chorando por Cristo, mas não ia servir de nada, porque elas não estavam chorando seus próprios pecados. Elas não estavam chorando pela sua geração, pelos seus filhos, pela geração vindoura. Cristo quer que nós atentemos para isso. Quer que atentemos que a cruz a cruz revela tanto graça quanto o juízo de Deus. É isso que Cristo quer chamar a nossa atenção. E que o lamento dos impenitentes de nada adianta. Adianta o lamento dos penitentes, aqueles que reconhecem seus pecados. Então que o Senhor, irmãos, nos conceda coração quebrantado, para que choremos os nossos pecados, para que tenhamos a visão da necessidade maior do ser humano, que é a sua alma, que é a salvação da sua alma. E aí, chorando os nossos pecados, nós encontremos graça naquele que morreu para salvar todo aquele que nele crê. Amém.